Bom dia, boa tarde, pessoal. Já são 11 horas no horário do Mato Grosso, meio-dia, horário de Brasília. Os colegas aí que estão no horário de Brasília, sejam todos muito bem-vindos. Já já vamos convidar o professor Maurício Torloni para estar aqui com a gente. Vamos esperar ele entrar aí. Sejam todos bem-vindos. Todo mundo que estiver me ouvindo, vai dando um coraçãozinho, apertando o coraçãozinho, vai dando um joinha aí para mim, fazendo um favor. Professor Maurício já está aí online com a gente. Já vamos chamar ele. Aproveita aí, pessoal, compartilha essa live, que hoje vai ser uma live de perguntas e respostas sobre PPR. Vamos estar respondendo as perguntas que semana passada não foram respondidas. Terça-feira passada fizemos uma live com o professor Maurício Torloni e muitos colegas fizeram várias perguntas que não foram respondidas. E hoje nós iremos responder todas elas. Então já temos algumas perguntas que o pessoal fez aqui nos stories pra gente e algumas também perguntas que o pessoal fez no WhatsApp. A gente vai começar com elas e vocês já vão colocando as suas dúvidas aí que o professor Maurício Torloni vai responder todas elas. Vamos lá? Vou convidar aqui o professor para compartilhar essa. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, pessoal, compartilhando essa live para que a gente possa tirar a dúvida de todo mundo. Professor, já te chamei aí. Bom dia, professor. Bom dia, Tiago. Tudo bem? Como é que o senhor está por aí? Tá tudo bem? Estou ótimo, né? Fechado, mas está ótimo. Faz parte, né? Faz parte. Não, maravilha. Pessoal, todo mundo escutando o professor aí, todo mundo escutando bem, todo mundo me escutando bem aqui. Sua imagem aqui para mim está travada, professor. Você está me vendo? Está conseguindo me ver, me escutar também tranquilo? Normalmente, você está tranquilo. A minha imagem aqui, peraí, deixa eu chamar meu filho, Rafael. Peraí, minha imagem está travada, onde que eu vejo? Uhum. Às vezes é a conexão da internet, né? Peraí que já vai. Ah, ok. Está com lag, na verdade. O que é? Tá devagar a produção. Mas o som está vindo direitinho. Estão ouvindo, professor. Acho que o importante então, vamos trocando. É ouvir. Isso, o importante é ouvir. Então, professor, como nós tínhamos comentado semana passada, né, fizemos uma live semana passada sobre o PPR, né? Então, o senhor trouxe muitos temas importantes aqui para a gente e acabou que muitos colegas fizeram várias perguntas e que a gente não conseguiu responder por conta do tempo, né? E a gente conversou e o senhor se dispôs a fazer uma live só de perguntas e respostas, né? Então, hoje temos aí uma live só de perguntas e respostas, onde os colegas vão poder fazer algumas perguntas aí para a gente, para que o senhor possa estar esclarecendo essas dúvidas, né? Mas antes da gente começar, professor, já com as perguntas, eu sei que tem muitos colegas que ainda são novos na área, alguns colegas que ainda não conhecem o senhor, e eu gostaria que, se fosse possível, o senhor se apresentar antes da gente iniciar as perguntas. Tudo bem? Ótimo, então, vamos lá. Meu nome é Maurício Torloni Filho, eu sou engenheiro químico de formação, engenheiro de segurança do trabalho, higienista ocupacional e, como dizem, especialista em proteção respiratória. Tá ok? É o que fala. Maravilha. Tá ok? E atuamos na área, eu atuo na área de higiene ocupacional já há 30 anos, por aí, um pouco mais já. E está na área principalmente de agentes químicos, mas sempre com uma vertente para a proteção respiratória. Tá ok? Maravilha. Maravilha, professor. Como eu disse, a live hoje é de perguntas e respostas, e eu já vou fazer a primeira pergunta, que foi feita pelo meu xará, Tiago Correia. Ele perguntou assim, professor, qual norma ou critério que o engenheiro de segurança do trabalho ele deve usar para solicitar uma renovação anual ou uma renovação periódica das medições de químicos, né?
de quanto tempo tem que refazer as avaliações de químicos? Porque a gente sabe que para a elaboração do PPR é necessário fazer a quantificação dos riscos, né? Aí ele quer saber de quanto tempo deve ser refeita essa quantificação, professor? Veja o seguinte, o Tiago aí, o Xará, né? Só que ele é por lei. Vamos lá. O administrador do PPR é que determina se a frequência das avaliações quantitativas dos agentes químicos vai seguir o que era estabelecido antes pelo PPRA. Ele é que vai dizer o critério. Não, nós vamos fazer a avaliação anual. Legal, ótimo. Ele fala, não, para esses agentes aqui, nesses GHEs, a avaliação é semestral ou a cada 3 meses. É ele que tem que dizer isso. O PPR fala dentro do corpo dele, o PPR da Fundacentro, sobre como é que é esse critério. O critério é estabelecido pelo administrador do PPR. Tá? Agora, como é que é essa avaliação? Professor, eu posso pular um ano? A gente usa o mesmo critério que a gente usava para as avaliações quantitativas. Eu fiz a avaliação esse ano. Fiz daqui 12 meses. Manteve a mesma faixa de exposição, tá ok? O número adequado de avaliações, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Não é uma nem duas, tá? Vamos começar por aí. Feito, tá, fiz esse ano, fiz. Fiz o ano que vem, daqui a 12 meses fiz de novo. Manteve a mesma faixa, legal, eu vou pular um ano. Pulei um ano, no ano seguinte fiz a avaliação de novo. Manteve a mesma faixa, tal, tranquilo, ótimo. Vou pular mais, agora eu pulo 2 anos. Depois de 2 anos, faço a avaliação de novo. Manteve na mesma faixa. Eu pulo 3 anos, que é o tempo máximo. Só que você precisa ter histórico, tratamento estatístico dos dados, tá? O embasamento técnico para sustentar isso. Tá ok? Maravilha. Esse critério é estabelecido pelo administrador do PPR. Tá ok? Para os agentes químicos relativos ao PPR. As outras exigências, agora com o PGR, o GRO, você tem que seguir o específico para eles. No PPR é assim. Tá ok? Não, maravilha, eu acho que deu um norte legal, né? Então, aquele negócio, até conversando com esse meu xará, ele disse que está tendo uma dificuldade, que estão querendo fazer todo ano. Todo ano falou, Thiago, mas está mantendo as condições, né? Foram feitas avaliações de um ano para o outro e manteve-se as condições, e ele está tendo essa dificuldade, e estão trazendo como exigência fazer anual todas essas avaliações, né? Então... cuidado com a coisa, o outro Thiago, não esse Thiago aqui. Isso. É o seguinte... Olhe o guia técnico da Fundacentro sobre estratégia de amostragem para agentes químicos. Perfeito. Para você ver, são 6 avaliações em dias aleatórios de atividade corriqueira. Cuidado com isso. Dias aleatórios na segunda, terça e quarta, tá? Perfeito. Tá ok? Você tem que seguir todos os critérios que tem lá. Você vai avaliar quem no GHE? O mais exposto. Como é que eu determino o mais exposto? Você tem que ter determinado. Se você tem GHE, você tem que ter determinado o mais exposto. O mais exposto. Frente a essas avaliações, com o tratamento estatístico estabelecido nesse guia técnico, que já estava no guia de amostragem, de estratégia de amostragem do NIOSH, tá? Que vem da isso, já falava lá, por ali, com o resultado das avaliações, você vai ver como é que está a tua confiabilidade de dados e como é que é o seu nível de ação, tá ok? Vamos lá para a próxima, Thiago. Show de bola. Uma pergunta do Andrade ENSST, né? Perguntou aqui no Instagram também, né? Quais profissionais podem elaborar o PPR? Desde que ele tenha competência em proteção respiratória, proficiência em proteção respiratória, para elaborar o PPR. Tá? Se você ler o que fala o corpo do PPR da Fundação, ele fala que o administrador é que tem que elaborar o PPR. Mas é isso que não acontece. Algumas empresas isso acontece, outras não. Eles chamam o consultor elabora. E aí, quando você presta essa consultoria, o que acontece das empresas? Professor, a gente precisa que recolha RT de responsabilidade técnica. Fala, Peraí, você quer dizer que você quer que eu recolha uma RT de responsabilidade técnica pela elaboração do PPR? Porque a responsabilidade do PPR na empresa
é do administrador, não de quem elaborou. Então, pessoal, cuidado com isso. Essa pergunta aí do colega foi muito boa. Por quê? A do Andrade aqui. Veja o seguinte, você elabora e entrega o PPR lá, a pastinha lá para a empresa. E o administrador vai fazer o que com isso? Se ele não tem a capacitação para conduzir e fazer a gestão do PPR, ele não vai fazer nada. Perfeito. Então, a maior preocupação não é quem pode elaborar. O problema é que não é só você elaborar o PPR, você tem que ajudar a empresa a implantar, e capacitar o pessoal da empresa a conduzir o PPR. Senão vai vir cá mais uma pastinha lá que você só apresenta quando você tiver uma necessidade normativa ou fiscalizatória. Tá ok? Maravilha. Deixa eu aproveitar agora uma pergunta minha, né? O senhor falou que para elaborar o PPR tem que ter proficiência. Como que eu comprovo proficiência, professor? Essa é polêmica também. Agora nós temos lá na NR1, que faz uma série de referências ao como é que é uma capacitação e tudo, né? Isso. Professor, eu participei lá das suas webinars na MSA. Eu sou capacitado em proteção respiratória? Não é. Tá ok? A massa crítica, você tem que criar uma massa crítica em proteção respiratória, tá? O menor tempo que a gente nós conseguimos condensar isso foi com 16 horas, só de conceitos de proteção respiratória. Para você começar a entender o que o PPR está te pedindo. E aí vão começar a aparecer uma série de dúvidas, que são ótimas, quando você começa na elaboração do PPR. Aí o pessoal, nós temos a outra capacitação, que é elaborar, faça o PPR, tá? É um nome, com meu pai nós criamos esse nome. Também são 16 horas. O pessoal gosta de fazer esse curso, porque eu vou lá, pego o modelo do Torlone, porque ele vai dar um modelo, né? É o que eu faço. Grupos alguém tem uma planilha, tem um modelo, é legal. E você faz o que com o modelo se você não tem proficiência? Não tem o conhecimento, exato. Então, você tendo esse mínimo de conceitos de proteção respiratória, você consegue entender o que o PPR exige, e aí aparecem as dúvidas. E aí que entra o consultor, e entra onde você fez o curso, a proteção respiratória. Aí entra um ponto. E o administrador do PPR? O administrador do PPR tem que tomar cuidado, porque ele tem que ter proficiência comprovada. Como é que ele comprova? Eu apresento lá o meu certificado do curso que eu fiz há 5 anos atrás em proteção respiratória, quando eu tinha o curso de 40 horas da Fundacentro. Legal. Só que anualmente você tem que comprovar essa tua proficiência, quando a gente faz a auditoria do PPR. Como que eu vou comprovar essa proficiência? A gente aplica, quem está fazendo a auditoria do PPR, a gente aplica uma provinha para o administrador. Não é o vestibular de seleção da Petrobras, tá? É uma avaliação onde ele tem que saber aonde procurar o PPR ou quais são os pontos principais. E a gente pergunta isso para ele, tá ok? Não, maravilha. Então deixa eu dar um comentário aqui. Pessoal, o vídeo do professor Torlone está travando mesmo, tá? Mas todo mundo está escutando o áudio dele tranquilo, né? Provavelmente algum problema na internet, mas o importante é escutar o áudio, né? O professor Torlone aí tá comentando aí com a gente. Eu sei que o pessoal está comentando aqui, professor, que o teu vídeo está travando, né? Mas escutando as respostas, eu acho que é o que importa, né? Nós tivemos aqui no condomínio ontem uma não conformidade, eita, bicho. Um problema na internet aqui no nosso bloco. Ela voltou, mas ela está se comportando como um processador Lentium 4. Tá? Então é isso daí, pessoal. Mas a voz é tranquila, não precisa me ver, não vão se assustar. A criançada não vai ter pesadelo de novo. Não, maravilha. Professor, uma pergunta aqui do Fábio, que ele fez no WhatsApp, no grupo do WhatsApp aqui pra gente, ó. O item 5.1 do PPR da Fundacentro, ela estabelece a questão do FPMR, né? O fator de proteção mínimo requerido. Esse item apresenta que se o FPMR for menor do que 1, não é necessário o uso de um respirador, exceto para aerossóis contendo asbesto. Né? Aí ele pergunta, existem outros fatores que devo considerar na indicação da máscara respiratória? Acho que para quem não conhece, né, professor, você precisa fazer o cálculozinho do FPMR
para saber se a empresa, se aquele trabalhador necessita ou não usar a máscara, né? Se o FPMR for menor do que 1, não precisa usar a máscara respiratória. Se for maior do que 1, tem que usar a máscara respiratória, aí você vai comparar com o FPA, né? Aí o colega está perguntando, é só esse fator que eu utilizo para dimensionar a máscara ou eu devo considerar outras coisas também? A cabeça com isso. Professor. Veja o seguinte, ele já deve ter quebrado a cabeça com o PPR. Veja o seguinte, se você fez as avaliações corretamente, o que é fazer corretamente? É a professora fazer só 6 avaliações? Não, saber qual é a tua estratégia de amostragem. Estratégia de amostragem, pessoal. Por quê? Eu encontro muito nas empresas. Professor, não, nós andamos avaliar a poeira total. Falo, tá. Escuta, meu filho, tu mandou avaliar a poeira total, mas o limite de exposição que você vai ter que usar para esse particulado é o quê? É respirável. Então, para que tu mandou avaliar total? Não, porque tu faz total. Jogou dinheiro fora. Jogou dinheiro fora. Você tem que ver, você tem estratégia. Você vai avaliar como? Jornada completa? Peraí, mas ele tem exposição quando ele carrega nas 4 vezes do dia, carrega e descarrega o reator. Então você precisa ter a estratégia de amostragem correta, as amostragens sejam feitas na quantidade certa. Você tem que acompanhar a amostragem, não é só você, a avaliação, não é só você chamar uma empresa, contratar a empresa, ela vai lá, manda o pessoal de campo, pendura a bombinha na turma e você recebe o laudo depois e pronto. Não é assim, pessoal, vocês têm que acompanhar para ver se esses resultados são significativos. Por quê? Porque quando chegar nesse critério aí, peraí, eu considerei na consolidação das minhas avaliações por GHE, na consolidação das avaliações, eu considerei os efeitos sinérgicos e os aditivos, porque isso muda o cálculo do limite de exposição para eu calcular o fator de proteção mínimo requerido, que também muda a abordagem matemática. Bom, eu fiz isso, deu menor que 1. Legal, não preciso usar nada. Quem que são esses contaminantes? Por quê? O critério do fator de proteção mínimo requerido, o FPMR, está levando em conta o quê? Concentração avaliada pelo limite de exposição. Mas não está levando as observações que eu tenho lá na CGH, da toxicologia, da toxicinética, desse contaminante, e nem a base do TLV que está lá na CGH também. Peraí, esse cara é A2, em carcinogenicidade. E aí você, peraí, não, mas pela concentração não preciso usar. Não preciso usar, tá. Nós temos filtro, exemplo, um particulado, tá? Nós temos o filtro com 100% de eficiência? Não. O maior eficiência é 99,999. E sempre passa alguma coisa. Olha só. Ou eu vou dar, porque normalmente as empresas optam, não, vamos dar PFF, que é baratinho, e aí a gente faz. Tem que ser baratinho. Só que aí a eficiência é 99%. Você vai arriscar, colocar em risco a saúde de um colaborador só porque a concentração está abaixo do menor que 1 o cálculo, eu não vou dar. Só que ainda o filtro não segura 100%, porque é a característica dos filtros contra particulados, com um produto que é classificação A2. Você vai correr esse risco? Não, você tem que olhar a toxicologia, a toxidez e a toxicinética dos que você tem por GHE. Tá ok, pessoal? Maravilha. Então não leva em consideração só o FPMR. O FPMR faz parte da consideração da indicação do EPR, né? Exatamente. Maravilha. Aqui uma última pergunta aqui do Wilton, depois eu vou vir para as perguntas que o pessoal está fazendo aqui ao vivo, tá? Tem uma pergunta aqui do Wilton Siqueira também no WhatsApp, ele fez essa pergunta com antecedência para a gente, né? Perguntou aqui, qual fator de proteção usar legalmente para a PFF1? 5 ou 10, que no caso seria o FPA, né? Pois a instrução normativa número 1 de 94 não foi atualizada. Não, ela foi extinta. Foi extinta, né? Ela foi extinta. Professor, extinguiu o PPR? Não, meu querido.
seguiu a instrução normativa número 1. E o PPR fala o seguinte, olha, qualquer respirador, naquela tabelinha do fator de proteção atribuído que tem lá, naquelas letrinhas que tem lá, que a tabela é uma página e tem 2 páginas de ressalva da tabela. Eu adoro tabela assim. Você gasta mais tempo olhando a ressalva do que a tabela. Do que a tabela, né? O que você vê lá? Ela faz a observação. Olha, os respiradores que utilizarem filtro PFF1, o fator de proteção atribuído é 5 e não 10. Por quê? Por causa da penetração do filtro P1, dos filtros P1 ou da PFF1, que é de 20%. Ela deixa passar 20%, é muito baixo. Professor, por que você não falou de facial inteira? Facial inteira só pode usar de filtro P2 para cima, P2 ou P3. Facial inteira não pode usar filtro P1. Tá ok, pessoal? Maravilha. Então, para PFF1 ou filtro P1 na elastomérica, com 2 filtros reutilizáveis, é fator de proteção atribuído 5 também. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do MC Silva. Fugiu aqui. Deixa eu achar aqui a pergunta dele de novo. O pessoal vai perguntando, ele volta no... Não só sou eu que me perco, tá vendo? Deixa eu ver, estou voltando lá atrás, aí o pessoal vai perguntando e ele volta a rolagem lá. Aqui, ó. Professor, e se entre esse período entrar no meu estoque? Ai, caramba. Vou fazer o seguinte, professor, vou aqui nas perguntas de baixo, peço para os colegas aí que fizeram pergunta mais em cima, fazer a pergunta mais embaixo aqui, porque eu não estou conseguindo voltar lá em cima para ver as perguntas, né? Aqui, ó, tem uma pergunta aqui do Wilton Luiz. Qual instrução normativa revogou a IN, professor? Saberia informar de cabeça? Meu querido, se você perguntar para mim o que eu tomei de café na manhã hoje, eu vou ter que ir lá olhar o que eu fiz. Mas eu posso olhar e respondo para você. Ela foi agora nessas alterações aí que o nosso governo começou na revogação da alteração das NRs, né, a revisão. Uma das primeiras que saíram foi a extinção da instrução normativa número 1, mas tudo que ela criou está lá. Tá? Eles estão alterados. Vocês ouviram alguma vez em todas essas reformas que estão falando, alterações, falar do PPR? Não. Pois é. Porque ele não é uma NR. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta aqui, ó. Está difícil manusear aqui, ó. Aqui, ó, o MC Silva Consultoria. Professor, tivemos um grande problema em uma empresa quando a gente fazia... Ai, cara, tá uma benção hoje. Eu vou fixar o comentário dele, daí eu leio, fica mais fácil. Né, ó. Professor, tivemos um grande problema em uma empresa quando a gente fazia a análise de filtro, está com teor altíssimo. E um certo dia a gente foi vigiar, e pegamos o colaborador jogando poeira para cimento. Acredito que estava jogando poeira. Em cima dele. Em cima do filtro, exatamente. Isso é comum, tá? Não só isso. Eu já fazendo avaliação de químicos, eu estava andando eu não estava fazendo, eu estava acompanhando a equipe nossa que estava, a nossa equipe da tríade que estava fazendo a avaliação, e eu estava lá acompanhando, e eu cruzei junto com o pessoal da segurança do trabalho que estava também acompanhando as avaliações, nós cruzamos para um indivíduo. E na hora que eu cruzei com esse eu senti um cheiro de solvente, eu falei, você quer alguma coisa? Eu olhei, eu falei, meu cara de segurança, chama esse rapaz aí. Chamou o rapaz, na hora que ele veio, como estava fazendo avaliação de compostos orgânicos, né? Ele tinha jogado solvente na roupa para dar exposição alta. Olha, cara. Tem outro, por exemplo, que nós pegamos isso depois no vídeo, porque deu um valor exorbitante da exposição a particulado de um geólogo
na operação de um moinho, na sala de geologia para uniformização, padronização de minério, né, para você peletizar e ele está com a uniforme, tem um valor assim estúpido, fora do que não era previsto dar. E pelo vídeo nós o pegamos debruçando na moega de alimentação, onde tinha uma certa particular, cara, ser captado. Isso é característico do quê? A pessoa é desvio de comportamento, tá? Agora, se ele já usa a máscara, tá? E ele está jogando poeira, precisa ver o que está acontecendo lá. Isso é problema de gestão dentro do PPR, tá? Com certeza. Tá, ok? Isso quem teria que acompanhar é a empresa onde vocês implantaram o PPR pelo monitoramento do uso, que tinha que ter registro disso fazer daí. Acompanhamento presencial, né, da avaliação. Exatamente, também. Tá ok? Vamos lá, próximo. Tem uma pergunta muito boa aqui do Allen Maia SST, ó. Se eu fizer 6 amostras e utilizar o tratamento estatístico, qual o valor que eu devo utilizar para calcular o FPMR? O MVUE, né? Ou o percentil 95 ou a média? Pega a média geométrica. A média geométrica. O percentil 95 não é melhor, professor? Hã? O percentil 95... Se você pode, você tem que pegar, veja o seguinte, pode ser ou a média geométrica ou o percentil 95. Cuidado com o percentil 95. Porque na hora que você usa o percentil 95, as empresas não gostam muito disso. Porque ele está mais favorável para a empresa, né? Olha, até a gente sabe a resposta disso, porque quem não gosta daquilo. É o melhor critério, tá? Mas você já utilizando a média geométrica ali, já vai te ajudar bastante, tá? O quinto percentil, o percentil 95, ele é bastante restritivo. Se você está elaborando e a empresa aceita esse critério, utilize isso. Se não, usa a média geométrica que você usou na consolidação do resultado dos agentes químicos, tá? Okay? Tem um colega aqui comentando que é difícil fazer a empresa pagar essas 6 medições, né, professor? Falaram que é difícil fazer pagar. Que argumento que o senhor usa para convencer a empresa da necessidade de fazer um tratamento estatístico? No caso de 6 avaliações por GHE. A primeira coisa, nós temos que mostrar para a empresa o seguinte, que isso não é caro, ele é caro na hora. Só que na hora que a empresa precisar apresentar uma justificativa técnica plausível, tá, com propriedade, embasada tecnicamente, vai ficar muito barato. Tá ok? Quantas avaliações vocês fizeram? Uma, porque a empresa é o critério, só paga uma, que é muito caro. O que te diz um ponto num gráfico para você ver, ou numa tabela para você fazer um tratamento estatístico? Nada. 2 pontos, você traça uma reta. 3 pontos, você já consegue alguma coisa. Tá? Você já consegue fazer o desvio padrão geométrico, já dá para fazer uma série de análises estatísticas. Tá ok? Agora, você tem que mostrar para ela que essa avaliação ela pode ser cara agora. Só que dali para frente você tem um embasamento técnico para dizer se existe realmente exposição, como ela é quantificada e, no caso, como as avaliações foram feitas corretamente. Na hora que eu for calcular o fator de proteção mínimo requerido lá, eu posso dizer, olha, nesse GHE não preciso usar máscara. Mas sempre usamos. Aí entra aquela história, eu vou aproveitar para responder uma pergunta, né? Não, sabe o que é, professor? Aqui nós damos a máscara para conforto. Escuta, desde quando a máscara é confortável? É confortável. Quer dizer, você não desconforto. Não. Aí chega que você tem que fazer a justificativa técnica. Peraí, as avaliações de vocês dizem que não precisa usar nada e vocês dão para conforto, o que está errado aí? A empresa criou a prova contra ela mesma, né? Ela deu tiro, falando português, tiro no pé, tá? Então, essas avaliações, pessoal, estudem o guia técnico lá da Fundacentro. E olhem o que fala a IHA, a AIA.
Olha o manual de estratégia de amostragem NIOSH, que fala a mesma coisa que está no guia técnico da Fundação, e a mesma coisa que está na IHA. Ele fala a mesma coisa. A estratégia de amostragem, o critério, a abordagem, como se interpreta os resultados, tá ok? Para você poder explicar para o teu cliente o seguinte, olha, pode ser caro agora, mas no futuro isso sai muito barato. Com certeza. Uma brincadeirinha. Uma reclamação trabalhista onde se coloca proteção respiratória. A empresa lá tem um draft no PPR e tal, apresentou lá legal, tem a ficha DPI, primeira coisa que apresenta é a ficha DPI, com aquela declaração em cima, né? Eu declaro que recebendo, assinando aqui, recebi DPI, eu fiz treinamento, isso. A empresa já se deu eu não preciso me preocupar, ela já criou próprio, tá? Mas ele colocou, e não tem o sílica, nenhum carcinogênico, uma coisa mais tranquila, tá? Uhum. Nós estamos falando para começar a falar em indenização de 500, 600 mil reais para o reclamante. Nossa. Se não fizer muita onda. Se não fizer muita onda, tá? Então precisa tomar muito cuidado com isso. Porque nessa hora, quem que vai segurar essa onda toda, falando no linguajar aí, que está se usando hoje? É o PPR, você tem ele tecnicamente embasado. Você fala, não, foram feitas avaliações, o desvio padrão geométrico é esse, os laudos, acompanhamos, está aqui as memórias de campo, os resultados são esses. Não tem o que discutir. Perfeito. Tá ok? Maravilha. Tem uma pergunta aqui do Marco PXT 1900. O trabalhador usa furadeira para realizar um furo no pilar de concreto 2 vezes por dia. Preciso ter uma avaliação quantitativa? Preciso ter um PPR? Na APR cita-se como medida o uso de máscara descartável. Eu acho que a pergunta dele é assim, quando a periodicidade é pouca, professor, o trabalhador trabalha pouco exposto a uma determinada poeira, determinado agente químico, né? Mesmo assim, ele tem que usar um EPR e precisa do PPR? Veja o seguinte, é uso intermitente, esse é o pesadelo da proteção respiratória. Porque aí você pendura a bombinha no cara o dia inteiro, faz avaliação, não deu nada, né? Porque ele só teve 2 exposições, 2 picos, isso desapareceu, diluiu durante o dia. Mesmo sendo a céu aberto, faça a avaliação. Professor, eu vou jogar dinheiro fora? Provavelmente, tá? Mas acho que é um respaldo, né, professor? Para garantir que não tem exposição, né? Não é prejudicial. Você fala, não preciso usar porque não tem exposição. Você mediu? Não, então você não sabe. Não, eu medi e está aqui, olha, foram feitas as avaliações e não existe a exposição. A exposição está abaixo do nível de ação, não há necessidade de uso de proteção respiratória. Ah, mas eu vou dar para conforto. Sai fora dessa, tá? O PPR apresenta, no tópico dele lá, o uso voluntário. O que é uso voluntário? Eu uso quando eu quero? Não. Apesar de eu ter feito todas as avaliações com critério e todo lá certinho, não preciso usar máscara. Mas vem um colaborador e fala, eu quero usar máscara porque eu me sinto mais seguro. A empresa pode concordar ou não. O PPR da Fundação é muito claro disso. Olha, que legal. Tá? Concordando. Meu querido, você vai ter que escrever um PPR. Ele tem uma série de simplificações, mas por quê? Porque ele tem que usar a máscara de uma maneira que ela não atrapalhe ou não crie mais problemas, porque ele vai usar errado. Ele vai ter que seguir a política da barba, que eu insisto sempre. Qual a política da barba, pessoal? O PPR é muito simples. Quais os pelos faciais que pode ter? Sobrancelha, cílios e os pelos do nariz. Só. Vai ter que fazer nele a avaliação médica e psicológica para ver. Ele quer usar. Mas ele pode usar máscara? Não, professor, ele passou no admissional. Admissional é outra coisa, estou falando da avaliação específica do PPR e a psicológica também. Tá? Maravilha. Então, pessoal, sai fora dessa história de máscara para conforto. Vamos lá, Thiago, desculpa. Tem uma pergunta aqui do meu amigo Machado, Fagner Machado, é aqui da minha cidade, também aí influencer digital na segurança do trabalho. Fazer uma pergunta muito bacana aqui, ó. Fiz minhas medições quantitativas de poeira e não encontrei sílica. Mesmo assim, preciso fornecer máscara respiratória, PFF2, ou posso fornecer somente PFF1? Primeiro precisa ver o seguinte.
Você não vai recomendar a PFF1 ou a PFF2 porque tem sílica ou não. Não deu sílica. Tá. O que é esse teu particulado aí? O que tem nessa poeira? Qual é a composição dela? Você vai classificar como pinós? O que é pinós? São particulados não classificados de outra maneira. Uhum. Por quê? Porque tem limite de exposição para tudo que está na forma de poeira, de pó, na forma de sólido, para manusear. Eu não tenho limite. Então eu vou classificar como pinós. Aí é espetacular, né? Para ser pinós, como é que eu classifico? Se olhar o critério que está lá no PPR da Fundacentro, o que ele fala? O que é pinós? Ah, não tem evidências de toxidez. Professor, mas não tem nem limite. Você precisa fazer uma análise. O especialista tem que fazer uma análise disso, para ver se não tem toxidez, não apresenta dermatite. Quem mexe com ela não apresenta dermatite, não apresenta irritação nos olhos, não apresenta irritação do trato respiratório. Ela não pode, tem que ter menos de 2% de sílica. Uhum. Ela tem que ser pouco solúvel ou insolúvel nos fluidos pulmonares, ou seja, no muco, ou seja, em água. Não pode ter característica de provocar alveolite pulmonar. Aí é que você vai dizer que é pinós. Para você ter um limite, aí você tem a metodologia de avaliação e tudo. Você, para dizer se vai usar PFF1, PFF2, você tem que ver a toxicologia do que tem nessa poeira. Para você ter a sustentação técnica na seleção de respiradores de filtros, que é a alma do PPR. Maravilha, professor. Então não leva em consideração só se tem sílica ou não na poeira, né? Vou olhar que poeira que é, né? E o resultado da quantificação também e todos esses parâmetros, né? Eu preciso ver como é que eu vou classificar essa poeira. Exato. Maravilha. Tá? Então, uma coisa que você falou anteriormente, o colega aí falou que a PRHO está falando, análise preliminar de risco de higiene ocupacional, está falando que tem que usar máscara descartável, né? Você Isso. falou da... Desde quando a análise preliminar de risco de higiene ocupacional fala que você tem que usar uma PF, uma semifacial purificadora não motorizada? Que eu saiba, isso é atribuição do PPR, não da PRHO, pessoal. Perfeito. Está misturando tudo aí. Maravilha, professor. Maravilha. Vamos lá. Uma pergunta da VS Whittica. As máscaras de tecido indicadas pela Anvisa podem ser consideradas proteção respiratória? Não tem CA, mas têm sido recomendadas pelas autoridades. E aí, professor? Cuidado com uma coisa. A área da saúde, a terminologia e a legislação é diferente da nossa área industrial. Tá? Uhum. Cuidado com isso. A máscara de pano é um EPI? Não, ela não é um EPI, como a cirúrgica também não é. O que é EPI? PFF2 N95. Ela é EPI. Aí ela está todo sobre o guarda-chuva todo do antigo Ministério do Trabalho, agora Ministério da Economia, da Secretaria, de toda a parte da RAC das PFFs, tem que ter a certificação no âmbito do Inmetro, tudo isso. Tá? Máscara de pano não é EPI. Para que serve a máscara de pano? Para você não ficar babando no ambiente. Só para isso. Justamente. Tá, ok? Se qualquer tipo por exemplo, de qualquer uma dessas máscaras apresentar, falar, não, ela tem vedação facial, tem vedação facial, tu tem que seguir as normas, as NBRs de peça semifacial filtrante. Professor, mas tem a NBR de máscara cirúrgica, voltada para a área da saúde, certificação nível Anvisa, não certificação Ministério da Economia. Tá ok? Maravilha. Uma pergunta aqui do Fernando Ribeiro 226. Para fazer o PPR, eu tenho que ter um médico do trabalho para assinar junto? Não. Se você que vai elaborar, o médico do trabalho pode elaborar.
O técnico de segurança pode elaborar. O higienista ocupacional pode elaborar. O engenheiro de segurança pode elaborar. O enfermeiro do trabalho pode elaborar. A enfermeira do trabalho pode elaborar. Tendo a proficiência, ele pode elaborar. O médico do trabalho é o maior conselheiro que o administrador do PPR tem. Por quê? Porque o médico do trabalho, ele que vai monitorar como é que está indo a saúde do trabalhador, né? O dia a dia do trabalhador. Ah, professor, o nosso é contratado, o pessoal é que vai até onde ele está. Bom, vocês tratam de arrumar isso aí dentro da empresa. Por quê? Ele é que vai chegar para o administrador do PPR e falar, olha, naquele GHE tal lá, está aparecendo essa sintomatologia específica aqui, que é a característica da exposição daquele contaminante que tem naquele GHE. E como eles utilizam máscara para prevenir essa exposição, por que está aparecendo a sintomatologia? E aí que o administrador do PPR vai lá olhar o que está acontecendo, vai pegar as fichas de monitoramento do uso para ver como é que está, como é que está rodando lá, se existe não conformidade de utilização ou não. Você entendeu? Essa é a função ali do trabalho, orientar, ajudar o administrador do PPR nesses pontos. Por isso que ele tem um papel determinado específico dentro do PPR. Além de fazer a avaliação médica e psicológica dos candidatos, se eles podem ou não utilizar máscara. Tá ok? Maravilha, professor. Tem uma pergunta aqui do Allen Maia SST. Pergunta boa também, ó. Considerando o espaçamento que há entre as amostragens, às vezes de um mês ou mais, devo calcular o FPMR para cada resultado individualmente das amostras e a partir dos demais resultados vou considerar a média geométrica? Não, meu querido. Você pega o resultado eu demorei, para fazer as 6 avaliações, 3 meses. Dias aleatórios de atividade corriqueira. Aí nós avaliamos poeira na época das águas. Deu baixo. Ainda bem que deu baixo, porque está na época das águas, né? Se deu alto na água na época das águas... seca está ferrado, né? Está ferrado. Na hora que tivesse... Então, eu obedeci, você fez essas avaliações. Tá? Você vai tratar estatisticamente e você vai escolher ou pegar o 5º percentil, que é o melhor, ou vou pegar a média geométrica. Tá? Você tem que ver o que teu cliente quer seguir. Tem clientes que falam, olha, eu só sigo NR15. Tá bom. E a CGH só se não tiver. Ótimo, outro só fala o seguinte, olha, nós seguimos a mais restritiva, NR15 ou a CGH. Espetacular. Nós, consultores, temos que seguir o que o nosso cliente está querendo fazer, só que tem que ser normativamente correto. Sim. O que eu tenho feito aqui como experiência, professor, não são todos os clientes que querem fazer uma estratégia de amostragem, né, com 6 medições e tudo mais, por GHE. Mas tem alguns que a gente consegue vender isso para o cliente, vender a ideia para o cliente, né? E quando a gente aplica, a maioria dos clientes nem sabe o que é percentil 95. Então eu sempre já pego, se o cliente não sabe, eu já toco o percentil 95 ali e a gente administra em cima do percentil 95, né? Que eu acho que é o mais criterioso, né? Eu preciso tomar muito cuidado com o tratamento estatístico, pessoal. Tá? Eu encontro muito por aí os laudos emitidos sem tratamento estatístico. Ah, mas o laboratório não fez. Espera aí, o laboratório faz avaliação, ele não faz tratamento estatístico de dados. Com certeza. Tá? Isso precisa tomar muito cuidado, porque hoje é muito comum, inclusive a nível fiscalizatório, pedir o seguinte, tá bom, você tem avaliações? Temos as avaliações, tá? Eu quero o tratamento estatístico dos dados, das avaliações. Aí ferrou tudo. E aí? Já começou, você já estragou a saída, né? O negócio estragou na saída, não deu para começar o processo. Com certeza. Tá ok? Com certeza. Uma outra pergunta aqui, ó, do Ale MS Duarte. Professor, quando determino o GHE e por julgamento determino o EMR,
né? Quantas avaliações eu devo realizar? Uma somente em um dia típico ou devo realizar 6 avaliações em dias aleatórios em dias típicos? Veja o seguinte, aí você está confundindo um pouco, está misturando duas coisas aí. Bom, se você está elegendo quem é os MR, os postos de maior risco, né? Uhum. Tem que seguir aquela tabelinha que nós temos, que está lá também no guia, que diz o seguinte... Que é confundido lá na NR22, né? Aquela confusão miserável daquilo lá. Se o teu GHE tem até 7 integrantes, você vai ter que avaliar os 7. Uhum. Eu fazendo uma avaliação em cada um, é representativo em termos técnicos? Tratando tecnicamente isso, eu fazer uma avaliação num dia de atividade corriqueira. Esse dia está no verão, no inverno, no outono ou na primavera? Maravilha. Esse dia, como é que estava a umidade relativa do ar? Como é que estava a temperatura ambiente? Como é que estava o nível de esforço da atividade que o usuário está desenvolvendo? Uma avaliação é representativa? Não, né? Exatamente, ela é representativa no dia avaliado, né? No dia avaliado, naquela condição. Então, preciso tomar cuidado com isso. Pessoal, precisa estudar. Olhem o guia técnico lá que tem, saiu da Fundacentro. Olha o manual de amostragem, o guia de estratégia de amostragem do NIOSH. Olha o que tem da IHA. Professor, mas eu não tenho fluência em inglês. Cacilda Becker, foi professora de canto orfeônico. Utiliza o tradutor do Google para procurar coisa útil, em vez de ficar procurando besteira na internet. Justamente. Vocês têm essa facilidade hoje, utilizem essa ferramenta. Professor, mas a tradução fica esquisita. Tá, mas você com o tempo você vai criando o teu critério, você começa a entender o sentido, você criando tua massa crítica, você consegue analisar isso. Maravilha. Tem uma pergunta boa aqui também, ó. Dom Rogelitili, não consegui pronunciar o nome aqui. Mas aqui, o colega perguntou, ó, pode-se fazer um PPR sem avaliação quantitativa de vedação dos respiradores? Posso fazer PPR sem medição, professor? Ele deve estar dizendo a medição quantitativa dos agentes químicos. Isso. Escuta, meu querido, veja o seguinte. Se eu não tenho a concentração avaliada, como é que eu vou calcular o fator de proteção mínimo requerido, que é a concentração pelo limite? Não tem como. Mas o PPR 2016, quarta edição, apresentou nos anexos dele lá a seleção de respiradores e filtros pela metodologia de bandas de controle, o control banding. Uhum. Só que é uma coisa, isso no Brasil não tem ainda valor legal, Estados Unidos e Europa já tem, e isso tem que ser feito por especialista. Tá ok? Sim. A empresa não tem essas avaliações, mas ela precisa ter proteção respiratória, porque já foi comprovado que as medidas administrativas e de engenharia são ou tecnicamente inviáveis ou são economicamente inviáveis, então vão usar proteção respiratória. Eu, como especialista, tá ok? Eu seleciono o respirador usando as bandas de controle, tá ok? Uhum. Só que quando tem na tabela lá da seleção de respiradores de filtros, no anexo, no procedimento operacional escrito, seleção de respiradores de filtros, onde eu tenho aquela tabela, onde eu tenho GHE, atividade desenvolvida, combinantes, da concentração obtida, limite de exposição adotado, fator de proteção mínimo requerido, tipo de respirador de filtro e frequência de trocas, onde eu vou usar a concentração avaliada, eu coloco aguardando a avaliação quantitativa. E coloco já isso no plano de ação do PPR, que tem que fazer, ou seja, isso a toque de caixa, né? Cuidado com o plano de ação do PPR, que não é para inglês ver, pessoal. Que você colocou lá, você tem que cumprir. Com certeza. Tá? E eu ponho lá que para realizar a avaliação quantitativa dos agentes químicos dos GHEs. Eu estou tecnicamente embasado, mas tem que seguir o que está lá.
Ah, professor, essa seleção por bandas de controle, dá uma estudada lá no PPR da Fundacentro, tem até caso resolvido lá, só que ele faz perguntas ali que exigem conhecimento teu do processo, da toxicologia dos contaminantes, das quantidades manuseadas, do estado físico, tá? Dos contaminantes, para você poder fazer esse critério. Tá? Pessoal, uma coisa o PPR. O PPR tem uma tabela, né, nele, que é o seguinte, é controle de alterações. Quem que pode mexer no PPR? Só o administrador do programa. Qualquer alteração que ele faça, seja tirar um C de uma frase, ou inserir uma palavra, ele tem que fazer o quê? Ele tem que copiar como está no texto, colar na tabela de registro de alterações e atualizar o texto. O texto do PPR está sempre atualizado. E na tabela de alterações eu tenho as alterações que foram feitas. Foram realizadas. Realizadas. Até aquela data da alteração estava como está na tabela. Hoje o texto está atualizado, ou seja, o PPR está sempre atualizado. Isso é a rastreabilidade do PPR. A mesma coisa acontece no plano de ação. Cuidado que quando você põe no plano de ação, meu querido, vai estar registrado para ad eternum ali, enquanto existir a empresa, e por mais 20 anos, quais as ações que foram tomadas em função das não conformidades. Cuidado com a não conformidade que você vai colocar no teu plano de ação. Você vai colocar lá que o teu pessoal está usando máscara com barba. Esse cara não era para ter entrado na portaria. Você está registrando, está criando provas contra você. Isso não é não conformidade, isso é pré-requisito. Medidas coercitivas têm que ser tomadas. A advertência verbal, a advertência escrita, suspensão e justa causa. Porque senão você não está. Esse cara tem um monte de advertência teve suspensão por não querer seguir a política da barba. O que esse cara está fazendo aqui? Porque, pessoal, a política da barba tem caráter interditório. Você consegue contornar o teu prazo para fazer ajuste de uma série de coisas dentro do PPR, de situações. Mas política da barba não dá para discutir, pessoal. É interditório. Com certeza. Tá ok? Maravilha. Professor, última pergunta para a gente encerrar aqui, que já está quase dando o nosso horário. Pessoal, peço desculpa, eu sei que tem mais perguntas, aí o pessoal começou a empolgar aqui nas perguntas, mas agora o Instagram vai derrubar a gente quando completar 60 minutos aí. Então, para a gente encerrar a nossa live, né? A pergunta aqui do Allen Maia, SST, outra pergunta boa também, ó. E se ao considerar a média geométrica no cálculo do FPMR der um valor menor do que o obtido no cálculo do valor individual, professor? Eu fiz lá meu tratamento estatístico e a minha média geométrica deu abaixo do que o valor individual. E aí? Sim, ela vai dar, né? Porque ela é a média geométrica dos valores. Eu acho que a pergunta dele aí não está bem formulada, mas veja o seguinte. Você calculou o desvio padrão geométrico. Qual que é o desvio padrão geométrico para dizer que as avaliações são representativas? Abaixo de 1,25, menor ou igual a 1,25. Aí o teu nível de ação vai ser 50%. Se ele for igual a 2, o teu nível de ação é 10% do limite de exposição. Olha você só. Tem que olhar, você coloca essas 6 avaliações no gráfico, tá? A gente tem a planilha da IHA que faz isso pra gente direto. Você vê, peraí, por que esse ponto aqui deu tão fora dos outros valores? Ele puxou a média para cima, né? Até o quinto preceito, ele puxou para cima. Por que ele deu tão fora? Eu vou olhar a memória de campo, como é que foi isso? Foi dia de atividade corriqueira? Não, professor, nós tivemos uma emergência. Rompeu um mangote lá da alimentação do equipamento. Então não é... Não é representativo. Não é atividade corriqueira. Esse valor eu vou tirar. Com certeza. Pessoal, precisa ter o critério para se fazer essa avaliação estatística, esse estudo estatístico, tá? Por isso que é importante, se você olhar as memórias, a memória de campo.
Como foi a avaliação da vazão da bomba, da bomba de amostragem, antes de começar o ensaio e no final do ensaio? Para você corrigir volume. Como é que foi a avaliação de umidade relativa? Como foi a avaliação de temperatura? O nível de esforço desse colaborador que eu estou avaliando, ela se manteve constante durante todo o período de avaliação? Não, professor, ele tem picos. Opa, então aí você vai ter uma mudança, porque você vai ter mudanças aí. Você precisa avaliar tudo isso, pessoal. Maravilha. Tá, okay? Professor, quero te agradecer de coração por ter disponibilizado do teu tempo aí novamente aí para fazer uma live com a gente. Eu acho que foi muito esclarecedor. O pessoal participou muito. Eu acho que isso foi muito bacana também, a ter respondido as dúvidas. Todo mundo que está nos assistindo também agradeço de coração. Peço desculpa, porque assim, são muitas perguntas, né, para pouco tempo para a gente poder estar respondendo, né? Mas, pessoal, muito obrigado por terem participado também, por ter feito essas perguntas. Né? E antes da gente encerrar a live mesmo, eu quero deixar aqui o professor Torloni fazer os seus agradecimentos aí também, e a divulgação dos seus cursos. Fique à vontade aí, professor. Pessoal, veja o seguinte, tiverem mais dúvidas, tem o Instagram aí, que tem o do Tiago e tem o meu aí, que é o canal que nós estamos utilizando. Façam as perguntas aí, tá ok? Vamos fazer as perguntas, ou através do Tiago, ou direto no meu. Eu preferia que fosse através do Tiago, que ele está participando disso também aí, para ele poder, e vamos respondendo a vocês, tá ok? Tem aí, vocês acham na internet, tem o meu e-mail, que é o Torloni, com I de igreja no final, respiratória@hotmail.com, tá ok? O pessoal me acha no LinkedIn e outros aí. Façam perguntas. A gente podendo esclarecer, estamos aí, tá ok? Agradeço muito vocês a atenção. Pessoal, desculpe a imagem, mas a internet aqui, ela está se arrastando, para não dizer outra palavra que me vem à mente agora. Muito obrigado a vocês, tá ok? E, pessoal, estuda, pessoal. Estudar é o caminho, não tem outro jeito, pessoal. Temos que estudar para a gente ter proficiência, para poder realmente proteger os nossos colaboradores e colegas. Um grande abraço a vocês. Tiagão, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Eu que agradeço, professor. Pessoal, muito obrigado. Essa semana agora a gente não vai ter mais live, hoje vai ser a última dessa semana, mas semana que vem nós já temos alguns convidados em vista aí também, né? Um que já temos confirmado aí, o Ederson Deda vai estar com a gente semana que vem. Vamos falar sobre gestão de terceiros. A gente vai estar divulgando aqui também no nosso Instagram e nos grupos do WhatsApp, tá bom? Oi, professor. Tchau para vocês. Esse tema é ótimo, hein? Opa, com certeza, com certeza. E, pessoal, temos um grupo no Telegram também. Vai na nossa bio no Instagram, tem um linkzinho, clica lá, você vai ser direcionado ao nosso grupo no Telegram, que a gente está com alguns conteúdos diferenciados para quem está lá no grupo, ok? Muito obrigado, bom almoço para todos vocês. Professor Torloni, muito obrigado de coração novamente por ter aceitado aí estar nessa live com a gente. Forte abraço. Abração a todos vocês, meus queridos. Um grande abraço e um bom, ótimo dia para vocês. Beijo para todos. Até mais.